próxima pergunta de negócio para o nosso mini projeto número 6 pede para realizar a análise da variação da média de fechamento mês a mês. Agora complicou um pouquinho, hein? Vamos precisar usar nossas habilidades de análise para encontrar uma solução. Primeiro, vamos pegar o título dessa terceira pergunta do nosso mini projeto número 6 e vamos desmembrar esse título. Eu quero variação da média de fechamento. Então, a coluna para a qual eu vou olhar, qual é? A coluna close, não é isso? Que tem o fechamento. Você leu os manuais no PDF no início deste capítulo. Então, já sei qual coluna que eu vou trabalhar. Eu quero, para essa coluna, a variação do valor médio, da média. Então, em algum momento, eu vou ter que calcular a média e, a partir daí, analisar a variação de um mês para outro. Então, a média de um mês para outro aumentou ou diminuiu? Qual foi a alteração da média de fechamento de um mês para outro? Esse pequeno exercício que acabamos de fazer é importantíssimo para o seu dia a dia, o seu trabalho de fato, não é? É analisar. Criar o gráfico aqui no Power BI não é nem de longe o problema. Com alguns poucos cliques eu crio o gráfico aqui, nenhum problema mesmo. Mas saber o que clicar, qual gráfico usar e como mostrar a informação, aí é uma outra história, né? É aí que entra realmente o trabalho de análise. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma primeira versão do gráfico, colocando as informações que estão disponíveis e a partir daí checamos o que deve ser feito. Ou seja, pegue um problema maior, quebre em problemas menores, vá resolvendo cada parte, daqui a pouco tem a solução completa. Uma excelente estratégia de análise, diga-se de passagem. Eu vou criar o gráfico usando esta opção, que é o gráfico de área empilhado, que eu tenho que mostrar essa variação para todas as empresas. E depois, se eu quiser, eu posso filtrar com a minha segmentação lá em cima. Então eu vou trazer o gráfico de área empilhado e para cá eu vou trazer um mês. Por quê? Porque pede especificamente variação da média mês a mês. Então eu vou trazer somente o mês da minha coluna de data. Então vem para cá, clico em mês, vai para o eixo X. Para o eixo Y, eu vou colocar o close, que é a coluna que indica a cotação de fechamento, correto? Clica lá. Não é a soma, queremos a média. Então vem aqui e muda para a média, perfeito. Eu quero mostrar isso por empresa. Do jeito que está agora, eu estou mostrando o total geral. Mas eu quero poder segmentar por empresa, até para que eu possa usar o filtro daqui a pouco. Então eu vou pegar empresa e vou colocar em legenda. Pronto, o gráfico foi criado com sucesso. Como eu disse, criar o gráfico aqui não é o problema. Clica, por exemplo, em IBM, para analisar somente dados dessa empresa. O que esse gráfico aqui está mostrando? Está mostrando a média de fechamento das ações da IBM mês a mês. Passo o mouse em cada um dos pontos. Veja que, por exemplo, em março, a média foi de 127. Então, como ele calculou isso? Ele somou todos os valores de fechamento no mês de março, dividiu pelo número de dias do mês de março. Não é assim que calcula a média? Soma os elementos, divide pelo número de elementos. Mas isso aqui, embora esteja correto, responde à pergunta que nós queremos? Nós queremos a variação da média. Então veja que eu tenho a média de março, foi 127. Aí depois eu tenho a de abril, foi 131. Ok, quanto variou do mês de março para o mês de abril? Qual foi a alteração da média? É isso que eu quero para esta terceira pergunta do nosso mini projeto. Você entendeu exatamente o nosso objetivo? Estamos esforçando para que você compreenda o que é análise. Power BI aqui não é o problema. Power BI, a ferramenta, é a parte mais fácil do nosso trabalho. Quero que você entenda o que temos que mostrar em termos de informação. Ou seja, eu consigo mostrar a média com esforço quase zero, não é? Só escolher aqui os campos, coloco então as colunas e pronto, o gráfico está criado. Mas esse gráfico não mostra a variação da média. Eu tenho que calcular isso de alguma outra forma. Aquelas pessoas que não conhecem os detalhes do Power BI provavelmente vão tentar criar cálculos mirabolantes, fórmulas mágicas, etc. Mas dá para chegar à solução disso aqui usando só o mouse, usando um recurso do Power BI chamado Time Intelligence, ou inteligência de dados temporais, na tradução para o português. É possível usar o Time Intelligence quando você tem algum tipo de medida
que ocorre ao longo do tempo, exatamente uma série temporal. Nesse caso, fechamento é uma série temporal. É um evento que acontece ao longo do tempo. Então, eu posso usar o recurso de Time Intelligence para simplificar os cálculos necessários. E aonde está exatamente isso? Aqui em cima, ó, medida rápida. Clica lá, vai abrir para você a opção de cálculo. Você clica aqui na setinha, veja que tem uma série de opções, uma série de grupos. Desce um pouquinho, aqui você vai encontrar inteligência de dados temporais, ou em inglês, apenas Time Intelligence. O que é isso exatamente? É você executar cálculos com base no tempo. Então, por exemplo, eu tenho a média móvel. Média móvel é um termo que ficou muito famoso durante a pandemia, não é? Toda hora calculavam lá a média móvel de contaminados, pessoas que se curaram do vírus, né, do Covid, etc. Todo mundo passou a falar em média móvel durante a pandemia, não foi? Pois bem, mas é um conceito que não tem nada de novo, existe há décadas, não é? Calculamos a média móvel, que é como a média se comporta ao longo do tempo, que é algo muito parecido com o que nós queremos, interessante. Só que o que nós pedimos foi a variação, a alteração da média. Temos um item para isso? Temos. Alteração de mês a mês. E aí você vai escolher qual é a métrica que você quer analisar com alteração de mês a mês. O Power BI internamente ele vai criar um código DAX. Esse código DAX você vai usar como medida, vai colocar no gráfico e o problema está resolvido. Veja que nós temos algumas opções. Posso calcular o total do ano até a data, total do trimestre até a data, alteração de um ano para outro, de um mês para outro e assim por diante. Mas para que tudo isso aqui funcione, você precisa ter a coluna de data, o formato de data no Power BI, o que nós já fizemos aí nos vídeos anteriores. Essas opções aqui, veja que são poucas, não é? Do Time Intelligence, são apenas pequenos atalhos para você. Tem muito mais opções do que isso. Eu tenho aqui a documentação oficial, olha lá, funções de inteligência de dados temporais. Tá vendo essa lista? Olha que lista linda. Incrível, não? Tudo isso aqui é função de Time Intelligence no Power BI. Impressionante. Pensa alguma coisa aí que você quer. Você quer calcular a variação com relação ao dia anterior. Dá para fazer. Quer calcular a alteração, a variação média com base em 3 dias anteriores, com base em 5 dias para frente. Pois bem, tudo isso aqui dá para fazer escolhendo as funções respectivas aqui no Power BI. Isso aqui requer, obviamente, codificação DAX. Então, o que você tem aqui no Power BI, na medida rápida, são apenas alguns atalhos para as opções mais comuns. Qualquer outra coisa que fuja desse trivial, aí você vai precisar utilizar exatamente as funções. Aliás, eu ensino várias dessas funções lá no último curso da formação analista de dados. Temos um capítulo inteiro dedicado ao Time Intelligence. Eu ensino várias e várias atividades para que os alunos aprendam a trabalhar com séries temporais, exatamente modificando a forma como analisamos os dados com base no tempo. Aqui, nós vamos criar uma medida para alteração de mês a mês. Me acompanhe no próximo vídeo que eu mostro para você. Até lá!